Fala galera, esse é o primeiro episódio do Papo de Boteco Montreal. Nesse piloto nós conversamos com a Jéssica, que é enfermeira, e o Márcio, que é gerente de projetos. No bate-papo nós conhecemos como eles chegaram até aqui, falamos um pouco das experiências do trabalho e discutimos um pouco sobre a mudança do custo de vida em Montreal nos últimos meses. Desejo a todos vocês um bom podcast e até o próximo episódio. Fala galera, bem-vindos ao episódio 0, o episódio piloto do Papo de Boteco. O Papo de Boteco é um novo podcast, onde eu, Edu, vou estar andando pela cidade de Montreal, conversando com os brasileiros novos que estão por aqui, ou brasileiros antigos que estão por aqui também. E hoje a gente está aqui no Boteco Benelux Brasserie, é uma cervejaria que está em 3 lugares na cidade de Montreal, mas a gente está em Verdun. Quando eu digo a gente, é porque eu tô sozinho, a gente, of course. Eu não tô sozinho nesse podcast aqui, eu já vou introduzir meus convidados. Primeiramente, deixa eu fazer uma introdução minha, né? Quem é o Edu? O Edu, faz 6 anos que eu tô aqui em Montreal. Eu sou casado com a Eliane, eu sou pai do Marco, que tem 5 anos, e do Lucas, que tem 2 anos. Eu sou gerente de projeto de TI também. E nesse tempo aqui eu aprendi bastante coisa, conheci bastante gente. E nessas temporadas aí do podcast eu vou compartilhar um pouco mais de mim. Mas, apresentando aqui as pessoas que estão comigo no Boteco hoje. Eu vou começar pela pessoa que, quando eu falei do projeto do podcast, foi a primeira a falar comigo, que é a Jéssica. Fala oi, Jéssica. Oi. Já faltou o Jéssica. Oi, Jéssica. E a Jéssica é casada com o Márcio, que também tá aqui hoje. E aí, pessoal? E uma aparição surpresa. Só fala um oi, produtor. Oi. O produtor tá aqui na mesa com a gente batendo um papo também. Como o nome do papo é Papo de Boteco e a gente tá no boteco, eu não posso deixar claro de falar. Eu tô tomando uma cerveja, uma IPA. Me falaram que é uma IPA americana e esqueci de falar uma coisa até no começo aqui. Desculpem a minha voz de ganso hoje. Peguei uma leve gripe, então pode ser que meu nariz esteja um pouco anasalado aí. Mas eu tô tomando uma IPA. E você, Márcio, o que você tá tomando, cara? É a mesma que tu. Mesma que tu. Tá curtindo? Ah? Gostosinha, né? Gostosa, maravilhosa. Gosto de cerveja amarguinha. Mais forte. Show E de você, bola. Jéssica? É a também? mesma também. Uhum. Então, no episódio de hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre a Jéssica e o Márcio. Das experiências deles que eles estão aqui e da onde eles vieram. E depois a gente vai bater um papo desse tempo que eles estão aqui, o que eles viram na cidade de diferente. Mas eu vou começar aqui com a Jéssica, e foi ela que me falou inicialmente. Jéssica, da onde que você veio do Brasil? Faz quanto tempo que você tá aqui? O que você fazia no Brasil antes? Cara, eu nasci numa cidade minúscula que ninguém conhece. Chama Três Passos, no interior do Rio Grande do Sul. Mas eu sempre digo que eu sou de Porto Alegre, porque os últimos 10 anos eu vivi em Porto Alegre. Uhum. E aí depois eu vim pra cá. Eu me formei, fui estudar em Porto Alegre, porque na época não tinha muita universidade na minha cidade. Você é formado em quê, Jéssica? Eu sou enfermeira. Legal. Me formei em 2016 Uhum. e vim pra cá pra trabalhar como enfermeira. Recém-formada você veio? Hã? Recém-formada você veio? Não, me formei em 2016 e a gente veio em 2018. 18? Não. A louca. 21. 21. Mas eu participei de uma missão de recrutamento lá, que o Quebec, principalmente, faz muita missão de recrutamento, tanto para enfermagem quanto para a galera da TI. E eu participei de uma dessas e deu certo, estou aqui. Legal. Então, 2021 foi quando você chegou aqui. A missão foi em 2020. 20? A missão foi em 2020. A missão foi em 2020, em janeiro de 2020. Então, em março, estourou a pandemia. Nossa, é verdade. E aí atrasou bastante o Foi processo. a última missão que teve presencial, assim. Eu fui para São Paulo e já estava começando a tal da pandemia. Agora vocês vão ter que contar um pouquinho mais. Deixa eu fazer a introdução do Márcio e depois eu vou querer saber um pouquinho mais sobre isso. Márcio, fala aí, cara. Sua formação, da onde você veio também? Se você é de... Então, eu também, obviamente, sou do Rio Grande do Sul. Sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul também, que se chama Cachoeira do Sul. Não é tão pequena quanto a da Jéssica, mas não é grande também. Mas fazia 15 anos já que eu morava em Porto Alegre. Eu fui pra lá em 2008. E em 2013 nós nos conhecemos. E em 2021 a gente veio pra cá. Então, já me considerava de Porto Alegre. Eu sou formado
estudei em Porto Alegre, sou formado em comunicação, em publicidade e propaganda, mas nunca atuei na área. Desde o início eu comecei Normal. comecei a trabalhar na TI. Eu sou o peixe fora d'água da TI. Trabalho também como gerente de projetos, mais focado em projetos ágeis. E desde... Scrum Master. Exatamente, o cara que tá sempre lá agilizando as coisas. E, enfim, tô na área já há uns 10 anos e vim pra cá, e a Jéssica participou da missão de recrutamento para enfermagem e logo em janeiro de 2020 foi a missão dela. Em novembro de 2020 houve uma missão de recrutamento para TI que eu participei. Aham. E aí, como a gente já estava com o processo em andamento, foi fácil, porque eles não precisaram fazer o meu processo, eles não precisaram fechar o meu visto. Eles só disseram, quando vocês chegarem aqui, tu já tem trabalho. Legal. Então eu já vim pra cá pra trabalhar também na área. Mas agora me conta como foi controlar um pouco a ansiedade do momento de... Nossa, que legal, nós vamos, quem sabe, morar no Canadá. Foda-se, vem uma pandemia e fecha tudo. Eu acho que foi mais raiva do que ansiedade, né? A gente passou muita raiva por causa de documento, é tudo por correio. Ai, na época era, né? Agora eu não sei como é que tá. Eu imagino que agora esteja mais online o negócio. Não, tá tudo por fax. Por Né? fax. Sim, Oh, saco. Mas aí a gente teve atraso no nosso processo porque eu mandei os documentos para validação do diploma para cá. Então volta a falar do... Então, vamos lá, da você missão estava de falando que você não sentiu raiva. Não, Aliás, eu senti só raiva. Mesmo no caso. Porque você enviou os documentos. produtor, continua, produtor. Pode continuar, vai. produtor. Perguntas pertinentes, vai lá, vai lá. Me ajuda, produtor. Eu preciso de um co-host. Mas assim, vocês tinham mandado os documentos. Não. Eu tenho que fazer todo o processo de validação do meu diploma. Pra poder atuar como verdade, aqui. né? Como enfermeira aqui. E aí a gente começou esse processo lá, obviamente, porque eu já tinha que chegar aqui com esse processo feito. Além da validação, tem alguma coisa, um curso a mais, uma prova a mais que você tem que fazer? Eu tenho que fazer a prova da Da ordem. ordem. E o curso de francês aqui também, né? Não, o curso de francês é pra todo mundo, Não, né? o curso específico... A prova específica de francês. Isso, Não é um a curso, prova, é uma é a prova. prova. Prova da ordem específica em francês. Isso. Entendi. Aí tá. Comecei a validação do diploma com o MIFI. Uhum. Mandamos os documentos. Pela DHL a gente mandou. Chegou aqui em 3 dias. O Quebec mandou pelo correio. E nunca chegou na minha casa. E eu não tava entendendo o que estava acontecendo. E aí, a gente, na época, a gente tinha a nossa professora particular de francês. E a gente não se sentia confortável de falar em francês. Principalmente por telefone. Aí a gente pediu pra ela ligar. Ela ligou, o cara leu a carta pra ela dizendo que faltava um carimbo numa tradução. E o papel não chegava nunca. E passou o quê? 6 meses, eu acho, essa treta. Pelo que eu lembro, foi em torno de 3 a 4 meses quando essa ligação aconteceu e Então fazia bastante atrasou tempo. 4 meses o nosso processo, por conta dos Correios. Isso, auge da pandemia. Auge da pandemia. Sim. E aí, depois que a gente mandou... Aí a gente, tivemos acesso a isso por telefone, a gente mandou tudo, sei lá, 1 mês depois, validado pelo MIFI. Legal. Aí, valida na ordem dos enfermeiros. Uhum. Aí, outro processo. Esse foi rápido. Foi rápido. Sim, pagando bem que mal tem, né? Isso com muito custo. Tipo, a ordem dos enfermeiros era quanta taxa? Era 700? Dava uns 3 mil reais. Então. Era... O processo de imigração a gente sabe que Muito não é, caro. não é algo barato. Aí beleza, fizemos a validação do diploma, compramos a passagem? Foi mais ou menos isso? Demorou muito ainda. Não, mas a gente teve uma treta com a passagem também. Tá, não, mas isso... A gente perdeu uma passagem, né? Sim, nós perdemos uma passagem por conta das datas, porque no final das contas a gente sempre fica incerto, né, sobre datas, quando vai, quando não vai. Isso tudo que ela tá contando foi em 2020. Esse vai e vem, pagamento de taxas e tal. Pensa que a gente veio pra cá só em outubro de 2021. Então, teve o meu processo, teve a minha entrevista, e até então a gente comprou a passagem, um pouco depois que eu tive o meu processo, as minhas entrevistas e tal. E aí a gente acabou perdendo porque não vinha a resposta da validação do diploma dela. Não foi isso.
Eu tava sempre em contato com a galera do hospital, com o RH do hospital. E aí é o hospital que faz o CAQ, A carta de convite. E eles atrasaram, simplesmente. Eles me deram uma data, tu vai começar tal dia. Beleza, então a gente tem que comprar passagem pra tal dia. E no fim atrasou esse processo, desse documento. E aí a gente perdeu essa passagem. A gente até tentou trocar a data, mas aí eu não sei o que aconteceu com a empresa. A empresa sumiu. A empresa que a gente comprou a passagem desapareceu da face da terra. Nunca mais nos responderam. CVC. É golpe. É golpe. CVC. E aí, ai que horror. Aí a gente perdeu a passagem. Perdeu a passagem, A perdeu o gente dinheiro. pagou 2 passagens. 4, né, no caso. Ai, ai. Aham. Já não bastasse aquelas taxas absurdas que gastou pra fazer a validação do diploma. Exato. Mas vamos encaminhar um pouco mais pra frente, então. Lógico, teve todo o perrengue de pandemia. O processo de visto realmente é demorado, ainda mais quando você tá vindo com uma oferta de trabalho. Mas principalmente ou por conta da pandemia, eu acho. uma validação de Depois diploma. que passou, acho que tá sendo um pouco mais rápido. Quando você chegou aqui, eu quero até abordar um pouco disso. Você chegou pra começar a trabalhar, correto? Você tava ainda num clima de pandemia no hospital? Sim. Eu, na Até semana passada. ainda estamos, né? Quando eu participei da missão de recrutamento, mandei meu currículo e tal, fizeram a entrevista. E aí a minha formação é oncologia e cuidados paliativos. Então a entrevista foi direcionada para essa área. E aí no final da entrevista eles perguntaram, se tu for aprovada, tu quer continuar na tua área ou tu quer mudar de área? Eu falei, não, quero continuar, é mais confortável para mim, né? Beleza. Vim pra cá, feliz da vida, vou trabalhar na onco, tudo certo, é meu chão, é onde eu me sinto confortável. Chegamos aqui, Covid. Me botaram num andar que antigamente era oncologia, aí por conta da Covid o andar fechou, Covid. E aí me deixaram nesse andar, então eu trabalhei com Covid quando eu cheguei aqui. Só Saco. pra contextualizar um pouco, a gente chegou aqui e ainda a gente... Foi logo depois que tinha caído aquela obrigatoriedade de ficar em hotel Sim. logo que chegava. Então a gente chegou e ficou... A gente precisou ainda ficar 15 dias em quarentena em casa, mas aí pelo menos era em casa. Sim. O hospital da Jéssica, que ela trabalha até hoje, enfim, é o Pierre Boucher, lá em Longueuil. E eles, ao invés do andar onde ela trabalharia, onde ela iria trabalhar, ser o andar de oncologia, eles tinham transformado todo o andar em andar Covid. Entendi. Então ela chegou, era operação de guerra, né? Era Linha de frente, né? Que o pessoal fala. E a gente só precisou fazer o 15 dias de isolamento por conta da vacina que eu fiz no Brasil, que não era reconhecida aqui, que era a Coronavac. Ah, sei. O Márcio tinha feito Pfizer, E aí não tinha. Já era aí era reconhecida. reconhecido. então ele teve que fazer isolamento por minha causa. Só um comentário, não muito a ver com o assunto, mas esse assunto daquela época de pandemia, não sei o que, tá meio que voltando agora por conta do Arrivican, ou ArriveCan, aquele aplicativo que vocês preencheram, né? Sim. E eu lembro que eu preenchi também, que eu viajei pro Brasil em 21, e aí na hora de voltar eu tive Teve que que preencher lá. Mas tá rolando um escândalo aí em nível federal Ah, é? por Ah, é? conta Nada. desse aplicativo. Outra Olha, hora eu posso. e- Vamos ver como vai o podcast. Depois de um Eu tempo posso vem à contar. tona. Tentando deixar um mood um pouco mais light depois da parte de Covid. Vocês já tinham viajado bastante pra fora antes de vir pra cá? Uma vez, pra cá. E era na época de frio que vocês vieram pra cá? Não, a gente veio em 2019, em maio de 2019. A gente pegou... Primavera. Comecinho de primavera. Lindo, maravilhoso. Lindo não, né? Porque a primavera aqui é aquela coisa Eu bonita passei do. muito frio na primavera É, aqui então. naquela época. Mas a gente veio e ficou 20 dias aqui. E a gente fez aulas de francês na YMCA. Então deu pra ter uma noção um pouquinho do que era. A gente só ficou na ilha, em Montreal, obviamente. Mas deu pra ter uma noção. E fora isso, a gente tinha... Foi a nossa primeira viagem, na verdade, né? A gente nunca tinha viajado. Foi... A minha primeira internacional. Eu já tinha, em 2011, eu já tinha feito intercâmbio pra Austrália. Morei um ano lá. Mas foi a primeira que nós fizemos juntos, a primeira da Jéssica. E foi legal, porque meio que só assinou embaixo a vontade que a gente tinha de vir mesmo pra cá. E aí foi nessa época que vocês viajaram, que vocês tipo, beleza, vamos tentar focar no francês. Não, foi antes disso. A gente falava em sair do Brasil. Porque E aí? normalmente a galera fala, quero sair do Brasil, vou estudar o inglês, né? Então, bomba.
Eu não falo inglês. A Jéssica não fala inglês. Aí eu falo isso com muita vergonha. Não precisa ter vergonha, não. Ainda mais aqui no Quebec. Não é produtor. Eu estou estudando, gente. Estou estudando. Mas, então era isso. Eu tinha um trauma de inglês, na real. Tinha muito... Era um bloqueio, assim, que eu tinha com o inglês. E aí a gente falava, a gente quer ir embora do Brasil, mas pra onde? E aí, na época, foi em 2015, eu acho, né? Tinha umas empresas no Brasil, eu não sei se ainda tem, mas essas empresas faziam uns eventos para divulgar o Quebec. Sim. Divulgavam como a 7ª maravilha do mundo. Canadá precisa de brasileiros. Isso! Que O conto- Quebec quer brasileiros. Conto da carochinha. Beleza, a gente participou de um desse e aí que a gente decidiu pelo francês. Porque se eu vou começar uma língua, eu vou começar a estudar uma língua que não me dá gatilho de trauma nenhum, entendeu? Mas a gente só começou a estudar em 2017. Daí a gente começou então isso foi em 2015, sabe? Esse evento que a gente foi. E em 2017 a gente começou a estudar. Mas estudar no Brasil, né? É 1 vez por semana, 3 horas por dia. Sem incentivo nenhum, sem vontade nenhuma. A gente fazia aquilo lá na aula e era bem ruim a escola que a gente estudava, era bem ruim mesmo. Eu acho que nem existe mais, sei lá. Provavelmente não. Horrível. Enfim. Fora Aí- o sotaque, né? Que normalmente quando você vai aprender o francês fora daqui, você vai falar um croissant, você vai falar um chien. Aí chega aqui e você fala chien. Exato. Cara, Não, nossa, a gente isso pra mim só... foi muito horrível nos primeiros A meses gente aqui. só evoluiu de verdade, aquele momento lá deu uma base pra gente, mas a gente só deu uma evoluída de verdade quando a gente conseguiu contratar uma professora particular. Isso já era 2019. Lucille, te amo. É. Que daí com a professora particular, ela é francesa, então a gente aprendeu francês da França com ela. E isso foi muito, pra mim foi pesado, punk quando a gente chegou aqui. Porque eu fui jogada dentro do hospital com a galera falando francês quebecois, entendeu? Eu não entendia nada. Eu chorava todos os dias. Eu queria, sei lá, eu queria ir embora. Eu chorava todos os dias, porque eu não entendia nada do que me falavam. Vou compartilhar um pouco aqui que quando eu cheguei, eu vim com oferta de trabalho também em TI. Eu vim para trabalhar numa startup que era ok falar inglês, porque era muito desenvolvedor de outras províncias ou até de outros países que não falavam francês e não estava numa fase tão crítica igual a gente está aqui agora, né? Mas aí eu comecei a estudar o francês aqui e peguei uma professora quebeca, que estava morando em São Paulo. Também vou mandar um abraço, beijo, Maldi. E aí foi ela que ajudou a me destravar. Mas eu cheguei aqui, eu lembro até dessa rua aqui, que a gente tá na Wellington. Eu tava procurando um lugar pra morar aqui perto. E aí eu tava pedalando de Bixi, procurando casa, não achava. Parei pra sentar num banquinho e um senhorzinho veio falar comigo em francês. E aí eu sabia, meu francês na época era tipo Joey do Friends. Eu falava, bonjour, je m'appelle Eduardo, je ne parle pas français. Falando Aí, francês, como né? eu tenho um sotaque bom, o sotaque eu sempre fui bom. O cara falou, mas você tá falando francês e bibibi, eu... Désolé. Acabou aqui o meu repertório. Acabou meu francês ali. Mas até hoje, assim, tem alguns pacientes meus que perguntam se eu sou francesa. Porque o sotaque é muito O sotaque. diferente, né? Fico me achando, mas, né? Je Não. suis parisien. Mas foi um desafio porque, cara, nessa época, quando a gente chegou, imagina, a gente chegou no início de outubro, dia 1º ou dia 2 de novembro, um mês depois a Jéssica começou a trabalhar. A gente chegou num sábado, na segunda eu comecei a trabalhar. Caramba. Porque trabalhando de casa, né? Então pra Sim, mim sim, já sim. foi tranquilo. Só que um mês depois ela começou a trabalhar. E foi muito estressante psicologicamente, porque ela precisava ir todo dia, um ambiente completamente novo e, cara... O ambiente joga- estava hostil, do mundo Exato, estava hostil, exato. né? Tipo, treinamento em outra língua, atendimento em outra língua. Então, realmente foi bem puxado, bem estressante, assim, pra E a ela. cobrança, né? A gente se cobra muito. Mas isso é até uma coisa legal de se dizer, eu acho, sei lá. Mas eu vejo que, principalmente os brasileiros, assim, a gente tem muito conhecimento no que a gente faz. E a gente se cobra muito naturalmente. Poder mas, da resiliência do brasileiro. né? Cara, é bucha, porque... E aí hoje eu percebo, assim, eu sofri muito no início por causa dessa cobrança. Até um dia que a minha chefe me chamou na sala dela e falou assim, Jéssica, olha só, tu sabe o que tu tá fazendo, tu sabe por que tu tá aqui, tu sabe tudo o que tu tem que fazer. Por que tu se estressa, por que é tão estressante pra ti se tu sabe o que tu tem que fazer? Tu é enfermeira, tu tem muito conhecimento
Então foi naquele momento ali que virou Revigorante, uma né? chave, assim, sabe? Porque a gente se cobra muito e eu percebi... Hoje eu vejo que o nosso conhecimento do Brasil... Cara, é até chato falar isso, assim, né? Mas a gente é muito mais... Superior em algumas coisas. superior. Nosso conhecimento, a gente é muito mais... A gente precisa ser, Antes de entendeu? vocês chegarem, eu tava comentando com o produtor. Semana que vem eu tô indo pro Brasil. E tô com um problema dentário. Eu preciso fazer um tratamento dentário. E eu já vi aqui dentistas brasileiros que vêm dar curso aqui. Porque Exatamente. os dentistas brasileiros são muito superiores do que os se compara. dentistas aqui. E fora aí entra a questão do custo, né? Eu tô indo pro Brasil fazer porque o custo, a gente tem o poder do câmbio e aí vai ficar um pouco mais barato no Brasil. Cara, Mas eu vejo isso em todas as áreas, não só na enfermagem. Na TI a gente vê isso. Até, tipo, a galera que vai trabalhar em, sei lá, chega aqui pra trabalhar em qualquer coisa, assim, sabe? Esse qualquer coisa a pessoa vira gerente do negócio, entendeu? a gente tem amigos que tipo, chegaram, né, a pessoa, a esposa do casal, ela é colega da Jéssica e o cara chegou sem falar francês, sem falar inglês direito. E ele foi trabalhar numa empresa no que apareceu. A arte do desenrolo. 3 meses depois, ele tá virando gerente. Porque ele aprendeu um pouquinho de francês, um pouquinho de inglês. E é isso. É, assim, A gente é muito mais esperto, mais ligeiro. a gente tem uma... Brasileiridade. Exato. Não, mas eu não ia falar isso. A gente tem uma tendência a se rebaixar ou achar que lá fora é tudo muito melhor, tudo muito foda. Quando a gente chega aqui, cara... A realidade assim, bate, né? faz 2 anos que nós estamos aqui. Tu faz mais tempo, enfim. Tu começa a perceber que a gente é muito bom. Que a gente é criado a forro... Como é que fala? Forjado a ferro e fogo. Isso. Cara, A gente é criado pra ser o melhor no que a gente faz. e a gente não consegue não ser. Sim, os brasileiros são os melhores do mundo, receba! É tipo isso. Mas, cara, a gente se cobra e a gente... por não falar a língua, enfim, a gente cresce olhando lá pra fora, achando sempre que lá fora é melhor. Sim. E aí, quando a gente tá aqui, a gente vê que realmente a gente é foda. Então... E aí é onde começa a entrar muita dúvida. O que eu tô fazendo aqui? Porque, assim, eu sou o marido da enfermeira. E a gente compartilha o dia a dia e eu ouço o que ela fala e ela tem propriedade pra falar da saúde do Quebec, que é algo extremamente Não, do Quebec polêmico. também não, né? Calma lá. De é. todo o Quebec também não. Mas pode-se dizer com certeza que é do Quebec. Você Exato. trabalha no hospital, tudo bem, você vai dar a visão específica daquele hospital ali, mas ainda assim é uma visão de alguém que trabalha no hospital do Quebec. Tem gente que seguiu carreiras no mesmo hospital. Mas eu vou deixar esse assunto da enfermagem vou te chamar para um próximo episódio pra gente falar disso aí. Deixa eu trocar um pouco aqui o assunto. Vamos falar de quando vocês chegaram. Como é que vocês acharam a moradia, o apartamento que vocês estão? Não, então a gente contratou uma empresa pra fazer esse negócio, pra procurar pra nós. O famoso housing. Housing. Eles nos ajudaram muito, de verdade, assim, porque São a gente... só vocês dois? Vocês têm... Não, a gente Não, não, só tem nós filhos. Não dois. tem pet? Não tem filhos, não tem animais. A gente tinha pet, mas não tinha como trazer porque ele já era velhinho. Então, de qualquer forma, a gente não ia conseguir trazer. Mas a gente contratou essa empresa, eles realmente nos ajudaram muito, porque a gente não conseguia contato com as pessoas aqui. A gente procurou no Marketplace. e, por estar no Brasil, a gente não conseguia mandar mensagem pra cá. E aí eles fizeram essa mão de contatar a galera. A gente procurava e mandava pra eles contatavam, faziam o primeiro contato e tal. Eles acharam o nosso apartamento maravilhoso. É o apartamento que vocês moram até hoje? É um apartamento. Aham. Super barato. Assim. Tudo que a gente precisava tinha no apartamento. Porque dentro da realidade hoje, que a gente sabe que tá aqui em É isso Montreal, que eu ia chegar. é um valor que tá barato. É um apartamento de 3 quartos, que a gente sabe que mesmo lá em Longueuil tá barato, porque a gente já conheceu pessoas que alugavam um apartamento de 2 quartos e pagavam quase $500 a mais do que nós. Então é um valor bem bom. Não é um apartamento, na real, né? É aquele duplex. estilo duplex, triplex. Sim. Então, uma casa, É uma entre casa. aspas. Então, eu Uma casa, só que em cima de uma outra casa. vou dar um exemplo, porque eu moro num duplex, só que eu moro na parte de baixo e a sim. dona Tu da tem um casa, pátio. ela mora em cima. Eu tenho um pátio bem pequenininho ali atrás, onde de vez em quando eu queimo uma carninha. Mas eu moro numa casa de 3 quartos,
que eu tô lá desde 2019. Então, eu pago $1.285. Nossa! E é Mais difícil barato que a gente. É mais barato que a gente paga... 1.400. Então, aí O vamos aluguel lá. não sobe tanto porque é contra a lei, inclusive. Exatamente, a gente está protegido pela lei, que a imóvel tem mais de 5 anos, e ele se ajusta pouco com a inflação, né? Então o aluguel se ajusta todo 1º de julho, né? Isso. E aí a gente vai ter um aumento de, sei lá, 30, 40, $50. É. A gente até passou no início desse ano, em janeiro, nós fomos pro Brasil. A gente ficou 3 semanas lá. E bem nessa época, bem naqueles dias que a gente estava indo pro Brasil, a gente foi informado pelos proprietários que eles estavam colocando o triplex todo à venda. E aí, pouco tempo depois que nós voltamos do Dá um Brasil... pouquinho de medo, hein? Sim, porque Nossa, daí tu a gente fica foi su- sem saber de nada. Tu fica né? super inseguro, né? Sim. O que vai acontecer? Meu Deus do céu, vai vir alguém, vai nos expulsar daqui. Eu preciso contar isso, porque lá no meu bairro, Lachine, de vez em quando aparece umas cartinhas ali na caixa de correio, que aparece assim de imobiliárias, né? Corretor imobiliário. Eu compro a sua casa, entre em contato comigo. Pra nós também chega isso. Já aconteceu de eu estacionando o carro, o cara chega e fala assim: Oi, você não quer falar sobre a casa? Eu falava inicialmente assim: Não, eu alugo. Aí só que com medo de ele abordar a dona da casa pra comprar. Eu falei: Não quero vender, eu não quero vender. Me tornei proprietário e não quero vender. Não quero vender. E aí, tipo assim, mas a gente era um casal de idosos quebecois que moravam lá, enfim, há anos. E aí eles venderam para um casal de imigrantes que tem 3 filhos e tal. Mas pra gente não mudou nada, porque é aquilo, como somos protegidos pelo aluguel, pela lei, o aluguel não sobe. Então a gente tá tranquilo lá. E é 5 minutos do hospital onde a Jéssica trabalha. Que foi, como tu perguntou, né, como achamos, esse era um critério que a gente gostaria de ter lá atrás, que foi atendido, que era ser próximo ao hospital onde ela ia trabalhar. Porque eu trabalhando de casa, poderia trabalhar em qualquer lugar, né? Então essa empresa nos ajudou a conseguir esse lugar lá. E assim, como vocês disseram, vocês têm sorte de estar no mesmo lugar, o aluguel não teve tanto reajuste, a gente sabe da galera que tá chegando agora, tá pagando uns preços muito mais altos, tanto em aluguel, de apartamento de 1 quarto, 2 quartos. Já vi preços similares de vocês de apartamento em 1 quarto e 1 meio, né? Estúdio. Mas se o aluguel não teve tanta interferência nesses últimos 2 anos que vocês estão aqui, no geral, outros assuntos no custo de vida, alguma coisa mudou na rotina de vocês? Vocês viram que eu comprava essa coisa, tipo, eu comprava essa carne e o preço dessa carne subiu muito. Eu dou um exemplo porque, assim, parece besteira pra galera que tá escutando aqui, mas em casa a gente só compra carne picanha porque é a carne mais barata que tem pra você comprar por quilo. É. E aí se o brasileiro que tá escutando isso, nossa, que metido, não sei o quê. Não, é porque hoje... Mas ouvi boatos de que no Brasil também a picanha tá super barata. Vi de Ah, é? meu pai. Fonte meu pai. Foi de meu pai. Vozes da minha cabeça. Não, mentira. Porque, assim, a gente tava conversando até no casal que tava lá em casa, um beijo Guinho, um beijo Ana Paula. O quilo da picanha, desse verão, a gente fala no Costco, que é o lugar mais barato, né? O quilo da picanha estava $22 do quilo. Há mais ou menos 1 ano e pouco atrás, era R$14,99. Quando nós Quando a chegamos gente era esse chegou. valor. Aham. Era esse valor. A gente ficou maravilhado. Sério? Que a gente vai comer picanha por esse valor? A gente chegou um dia no Costco, tava quanto? 130, aquele pacote que vem, Sim, né? é um pacotão que vem 2 picanhas. É, a gente olhou assim, caraca, a gente pagava, sei lá, $60 esse pacotão aqui. Acho que o custo do supermercado foi, pra nós, assim, acho que foi o que mais mudou, assim. Eu particularmente, e a gente conversa bastante sobre isso, eu particularmente acho muito complicado quando a gente vê nas comunidades de Facebook ou em grupos de WhatsApp alguém perguntando $600, $700, $1.000. Dá pra viver? Dá pra viver? Cara, é muito relativo. Sim. Esses dias a gente tava conversando e alguém, sei lá, que eu não conheço, enfim, tinha postado sobre $600. Dá pra viver? Eu acho que era um casal com um filho, ou era um casal, sei lá. Eu falei pra Jéssica, cara, dá. Se tu comer salgadinho e salsicha todo santo dia e miojo, nossa, $600 vai que é uma beleza. Agora, tu quer te matar daqui a 5 anos? Ou tu quer ter
algum tipo de qualidade no que tu tá comendo? Aí não dá. Então, eu particularmente, sempre vejo essa pergunta muito difícil de responder, É né? muito pessoal, né? Direto, é a pergunta, acho que é a pergunta campeã lá nos grupos. Ah, tô indo pro Canadá e o meu salário vai ser $3.000, sei lá. Dá pra viver? Cara, Primeiro eu que sempre tem que, olho isso. essa pessoa tem que usar as calculadoras disponíveis, né? O pra desconto disso, né? Exatamente, para você calcular o salário Isso. líquido. Exatamente. Porque na hora que aparece lá assim, nossa, eu vou ter um salário de... sei lá, o salário mínimo hoje aqui acho que tá entre 15 e 16 a hora, né? Isso. E aí a pessoa assim, eu vou ter um salário mínimo de 20, eu vou ganhar 28 na hora. Só que a pessoa faz uma conta, 28 vezes 8, vezes 22 dias no mês, isso vai me dar um salário vezes Doce 12 ilusão. meses. Nossa, estourei! Doce ilusão. Cara, assim, enfim, a gente sempre procurou as calculadoras online e tal. Usa a calculadora, pra ti que tá aí no Brasil e tá ouvindo isso, usa a calculadora e bota ainda mais uns $300, $400 a menos do que aquilo ali, porque sempre tem algum desconto a mais que a calculadora não pega. Sempre desaparece o Sempre dinheirinho. desaparece. É triste, é triste. Fora... É que você não vê, né? Aliás, você vê no papel que fala assim, você tá ganhando um X. Só que na hora que cai na tua conta, já tirou tudo. Assim como no Brasil, só que no Brasil você tem aquele teto, né, do 27,5, e aí você paga, acho que é ISS e FGTS. É que eu tenho muito desconto por coisas aleatórias, assim. Principalmente se você trabalhar pro governo. Então, tu ainda tá me devendo aquela listinha que tu ia me mandar. O quê? Tu tá me devendo um negócio, vai lá ler nossas conversas. Olha aí, Pra mim, Mandar pra folha eu de saber. pagamento? Não, pra eu saber o que tá sendo descontado, não sei o quê. É porque tem as siglas, eu acho, no desconto. Acho que a gente nunca fica sabendo o que é. QPP, IPP, No um GTSD. saco. governo tem muito mais desconto. Tem outros seguros, tem outra... Tem um tipo de um Acho que você tá pagando Não, tem como os... se fosse um fundo de garantia para quem é, funcionário público. É que a gente tem uma aposentadoria diferente da galera. Se você Assim, deixa de ser funcionário público, você pode sacar. Esse dinheiro é seu. É importante ressaltar que a Jéssica, no caso, trabalhando como Funcionária enfermeira, ela é pública. funcionária pública, né? Sim. Então entra nesses descontos aí. Porque eu não Na tenho... iniciativa privada, se você vai ver o seu Olerite, é diferente os diferente, descontos. Dá uma Exato. vontade de chorar. E aí, assim, custo de vida é sempre um assunto muito... E é pertinente pra quem tá lá no Brasil, porque a gente se preocupava com isso também, né? Óbvio, tu quer saber. Porque assim, nós aqui, dá uma de Wesley Safadão, nós somos aquele 1% que vem com uma oferta de trabalho. Exato. Quando a grande maioria das pessoas estão chegando aqui, estão chegando para fazer... Ou tá chegando em cônjuge, ou tá chegando sozinho, e tá fazendo estudando e college. depois vai trabalhar, ou então, se chegou sozinho, guardei um dinheiro, vou fazer o college, vou trabalhar 20 horas por semana, e A aí... gente já não teve esses custos que a galera que vem fazer college tem, entendeu? Exato. Dinheiro pra pagar o college, por exemplo. A gente nunca precisou disso. Então É, a gente é privilegiado por isso. Não, sabe? a gente é muito privilegiado que a gente chegou aqui trabalhando na nossa profissão. Exato. Tem muita gente que dá 2, 3, até 4 passos para trás para poder chegar aqui. Isso até me traz uma pergunta, né? Porque assim, vocês vieram seguindo a profissão. Foi as oportunidades de carreira, o que fizeram vocês? Foi a situação do Brasil, da época que vocês estavam? Foi assim, não, a gente quer emigrar e a gente não vai mais morar no Brasil. Vocês não querem falar disso? Não, Não, vamos. eu acho que foi ilusão, né? Aquelas. É engraçado. Hoje é dia 8 de novembro, é isso? Dia 8 de novembro, eu acho. Hoje esse casal que vos fala tá um pouco desiludido do Canadá. 9 de novembro, 9 de atualizando. novembro. Eu tô me sentindo quase nada desafiada, sabe? No meu trabalho, principalmente, assim. Quando você diz desafiado, você tá falando assim, para dar o próximo passo na minha carreira, é isso? Não, é incentivada a buscar coisas que lá no Brasil a gente busca naturalmente, assim, sabe? Entendi. Estudar, porque a galera, enfermeiros, médicos... Tem que a tá galera sempre da atualizado, né? A gente tá sempre atualizado, não passa nada. Tem um congresso, no dia seguinte já tá todo mundo divulgando o que aconteceu no congresso, entendeu? E aqui não, pelo menos não nas experiências que eu estou tendo, assim. A galera tá muito desatualizada e isso tá me dando um comichão, assim, uma... E aí, esse é o problema de eu ter vindo com visto fechado. Eu tenho um visto fechado de 3 anos. Eu tô presa nesse lugar por 3 anos.
eu não tenho possibilidade de ir para um hospital universitário, por exemplo, que eu imagino que seja diferente, entendeu? Um hospital universitário ele tem a tendência de ser um pouco mais voltado à pesquisa, então ele, em teoria, é para ser algo um pouco mais de vanguarda, né? Então, Sim. Isso acaba acontecendo não só, pelo visto, né, pelo que você está me compartilhando, não só na área da saúde, mas todo mundo que acaba fechando um visto de trabalho com algum lugar, em algum momento você acaba chegando num platô. E até mesmo pensando, seria, putz, acho que talvez um movimento de carreira, mesmo que seja lateral, precisa ser pra cima, pode ser uma saída boa pra mim, mas pelo fato do visto fechado você tá preso, né? Exatamente. Mas agora vocês podem aplicar para imigração. Vocês completaram 2 anos. Vocês planejam A aplicar gente já pro podia ter aplicado, a gente aplicou antes, né? Não precisa de 2 anos. É só que o negócio da rima, tu precisa ter francês e os pontos. Mas Então, assim, a gente tinha existem os alguns programas de imigração Mas diferentes, né? Não, a gente nem vai precisar, a gente nem precisou, a gente já fez a demanda e tudo. a gente e tal. já fez a demanda pelo trabalhador Vocês qualificado. estão aguardando? A gente já fez A o gente pagamento. fez pelo trabalhador qualificado, que aí só tem que comprovar que tem um trabalhador qualificado e francês. Então, aí saindo isso, você tá livre. Sim. Sim. Daí eu tenho a residência, daí eu... Isso já faz uns 2 meses, quase 3, que nós enviamos a documentação. E por enquanto está sendo gravado este podcast, não temos resposta ainda. Mas então vocês já estão no processo para fazer uma residência permanente. Sim. A gente Dito já isso, tem o então, CSQ. é isso que vocês querem? Vocês pretendem ficar por aqui? Vocês querem explorar outros lugares no Canadá? Não, eu acho que a gente pretende ficar por aqui. Se formos Por enquanto. ficar no Canadá, ficaremos no Quebec. Eu acho que dos grandes lugares que tem no Canadá, Montreal é ainda um dos mais acessíveis. A gente sabe que Toronto e Vancouver são lugares que, né, estão... Malucos. Tá fora da realidade. E eu acho que, assim, o que nos fez sair do Brasil não foi... Porque, cara, o nosso plano de sair de lá começou em 2014. Não teve a ver com o cenário político. Então eu nesse momento, apesar de estar um pouco... apesar de estar um pouco... voltar, né? Exato, apesar de estar um pouco desgostoso com o momento aqui, e eu nem sei explicar direito por que eu tô desgostoso, porque o nosso padrão de vida, ele seguiu muito parecido. Mas aqui daí tu cai na rotina aqui, tu começa a ver os problemas daqui, não existe a terra prometida. Isso é fato. Quando você chega, tá tudo muito bonito, é tudo Mas já muito tem uma novidade. vida de Sim. turista, né? Isso. O nosso primeiro ano aqui, ele foi muito puxado, principalmente pra Jéssica, que era prova, era trabalho, prova de francês, trabalho, e ela não tinha a opção de não fazer, ela precisava fazer. Então foi muito puxado. Um trabalho estressante aí também, Exato. né? Sim, foi absurdo. Mas as coisas que nos fizeram sair de lá, elas estão lá ainda. Então, às vezes, é bom a gente tentar lembrar o que nos fez sair pra botar na balança, porque não tem certo ou errado nesse momento, né? Sim. Esses dias eu tava conversando com ela. Eu, no início, era uma pessoa que pensava assim, cara, ou até antes de vir pra cá, quando eu tava no Brasil, como assim? Tu foi pra lá, tu viveu lá e aí tu resolveu voltar. Como assim? Porque era uma vontade que a gente tinha muito grande. Aham. Hoje eu mudei completamente essa visão. Eu não julgo mais. Eu não digo que existe certo ou errado, porque cada pessoa sabe de si. E é compreensível, muito compreensível, alguém que tá aqui e queira voltar. Seja por qual razão for, porque a gente hoje tá aqui se perguntando, tá, mas e aí? O que 2 anos Por que depois? que eu tô aqui, por né? que eu tô aqui? Cara, hoje nevou. Vai nevar pelos próximos 3, 4 meses. Ah, que gentil você falando só isso. Né? Vai escurecer 13h30 da tarde. Cara, por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Mas aí eu lembro, bom, mas lá no Brasil o que me fez sair de lá tá lá ainda. Eu acho que isso é a coisa mais importante de colocar na balança, assim, o que a gente veio buscar? Qualidade de vida. E aqui a gente tem muita qualidade de vida. A gente tem poder de compra, apesar dele ter diminuído nos últimos 2 anos, 2 3 anos. anos, a gente ainda tem um poder de compra maior do que a gente tinha no Brasil. E querendo ou não, a gente tem muita qualidade de vida, de segurança, de... Vocês chegaram a passar algum episódio traumático? É porque vocês não eram de São Paulo, capital. Não. Onde a gente isso sabe muda que- muito. Isso Isso muda a gente muito. fala sempre. Cara, eu nunca fui assaltada no Brasil, entendeu? Sim. Então a minha visão é diferente da galera de São Paulo ou de qualquer pessoa que já tenha sido assaltado em Porto Alegre. Eu nunca fui, eu não sei como é. Você trabalha de casa também, Márcio, ou não? Aham.
Eu acho importante esse parêntese. Quando eu trabalho de casa. Porque sim, faz 3 meses que eu estou desempregado. Eu estou desempregado. Ele fala 2 vezes. Alô, galera que tá procurando um gerente de projetos, um Scrum Fica Master. aí, manda meu currículo em inglês, francês e se quiser em português também. Mas o que eu ia chegar é, vocês não vão tanto pro centro de Montreal, né? A gente vai bastante até. Vocês ainda vão? Vem bastante, Sim. bastante. Vocês têm visto um aumento nesse tempo que vocês estão indo, desses 2 anos de... Eu sei que existe muito louco aqui na rua, né? Sim. Mas teve um aumento, acho que também, de pessoas moradores de rua ou até drogados na rua, né? Uma coisa que a gente percebeu ali, principalmente no centro, acho que só no centro, é aquela galera vendedor ambulante. Ah, é verdade. Isso eu não tinha visto verdade. ainda, tipo... Assim, Agora não deve ter mais, por conta da neve, Do frio, né? É verdade. Mas No verão. no verão. Não tínhamos visto a galera como a gente tem a referência lá de Porto Alegre, assim, estende um pano no chão e vai vender pulseirinha na St. Catherine. Aham. A gente nunca tinha visto, assim, sabe? Tipo, meio que, caralho, o que tá acontecendo, tá ligado? Mas isso é complicado de avaliar, porque a gente não sabe que condição essa pessoa tá aqui, porque apesar de tudo, tem muita ajuda do governo. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em 2017, eu andando ali no Porto Velho, eu ficava procurando... Pô, cadê um ambulante vendendo uma água de coco aqui? Tá perdendo a chance. Estamos perdendo uma baita de uma chance. Aí depois eu vi que não existe. E até questão de licença. E você tinha algumas vending machines, assim, vendendo lá Cara, as coisas eu, soltas. assim, eu sempre vejo o seguinte, nós somos um casal talvez um pouco fora da curva por algumas questões. A gente não tem filho, a gente veio trabalhando cada um na sua área desde o início. Eu super compreendo, por exemplo, quem tem filho, eu acho super aceitável a ideia de que qualquer coisa que possa estar te incomodando aqui ainda vale a pena por causa do teu filho. Sim. Porque eu, sem conhecimento nenhum, sem propriedade nenhuma pra falar, acho que criar um filho aqui é melhor do que criar um filho no Brasil. Não vai ter o Ziriguidum, não vai ter o Borogodó? Não vai ter. Mas vai ter uma segurança, vai crescer tranquilo, vai crescer com acesso a algumas coisas. A qualidade de vida... Tá tocando ragatanga no fundo do bar. Importante ressaltar. Qualidade de vida é algo muito subjetivo. Sim. O que é pra mim não é pra ti, não é pra Jéssica. Mas, no final das contas, a gente chega sempre próximo a um denominador comum. Sim. Segurança é um deles. Educação é outro. E aí, tipo assim... Saúde é outro. Saúde é outro. Então, hoje, conhecendo a saúde do Quebec, eu já acho que a saúde do Brasil bota no bolso, entendeu? Sim, bota sim. no bolso e eu tô falando de SUS, eu não tô falando de... Até falando da parte de tecnologia financeira, que a gente tava falando um pouco, o Pix foi uma revolução que aconteceu no Brasil. Nossa, maravilhoso. E aqui, você, Cara. há muito tempo atrás, você não tinha algo pra fazer uma transferência bancária. A gente usa cheque ainda. Isso Fax. que Absurdo. Fax. É bizarro, porque eu espero que esse podcast chegue a pessoas no Brasil de verdade. Porque enquanto a gente tá lá, a gente não consegue imaginar esses detalhes. Cara, as pessoas usam fax aqui como se fosse uma coisa super normal. Não é, cara. A gente parou de usar fax no Brasil nos anos 2000, início dos anos 2000. Porra, tu tá 20 anos atrasado. Eu trabalhava no Brasil em banco quando o Pix estava sendo implementado. Cara, o Pix é maravilhoso. O sistema bancário deles aqui é absurdamente atrasado. Seja por qual razão for, por que o Brasil precisou se desenvolver nisso? Por conta de fraude, por conta de problema, enfim. Mas é um choque. Por outro lado, hoje eu carrego um iPhone no meu bolso. Eu não teria um iPhone no Brasil. Até porque o preço do iPhone no Brasil é o preço de um carro. Exato. Nós não tinha nem carro no Brasil. Não tínhamos carro no Brasil. Mas tu pode comprar um iPhone no Brasil. Tu quer ser assaltado e que te levem um iPhone de 15 mil reais? Aqui tu sabe que tu não vai ser. Então, são perguntas que eu acho que são válidas de tu fazer a si mesmo. E o grande diferencial que a gente tava falando do poder de compra, porque que nem você trabalhava, tô usando o verbo no passado já, Trabalhava. com TI, que o pessoal fala que é um dos melhores salários no Canadá. Uma pessoa que trabalha de atendente de caixa da Dollarama, ela também consegue comprar um Exatamente. iPhone. Exatamente. Então, Porque isso é uma coisa que sempre que eu converso com os meus pacientes, vou dar um exemplo, eles sempre perguntam, de onde tu é? Aí eu falo, do Brasil.
Aí eles, ai, que legal, um país maravilhoso, lindo. Eu, sim, lindo, maravilhoso, calor e tal. Aí eles, ai, mas lá o problema é a desigualdade social, né? Aí não tenho como discordar, entendeu? Não tem nem como defender numa situação dessa. A desigualdade social é o que traz praticamente todos os problemas do Brasil. Que aqui a gente não vê. Então... Esses dias, provavelmente, aí tá todo mundo no Instagram da vida e tal, talvez vocês tenham visto, rodou um vídeo muito difundido sobre alguém que mora algum tempo fora do Brasil, dizendo por que o Brasil é um país tão bom. Era um vídeo falando isso. Era tipo uma carta aberta, enfim. O Brasil é do caralho, cara. O Brasil é maravilhoso. É maravilhoso. As pessoas são ótimas, o Brasil tem um clima legal, não tem problemas de problemas climáticos sérios. Mas existe a corrupção que leva à desigualdade social, que leva a todos os outros problemas. Deixa eu fazer uma pausa um pouco quebrando o clima aqui. Vocês viram o que aconteceu na sexta-feira em São Paulo? Climático falando? Não. Nesse final de semana em São Paulo aconteceu uma Fórmula 1 em São Paulo, né? Era o final de semana da Fórmula 1. Na sexta-feira passou um vendaval, coisa de furacão. Sério? Não vi. E passou lá no autódromo. E aí tava toda aquela galera pra assistir a corrida. Era vidro quebrando, era galera na arquibancada tentando se proteger. Na casa da minha sogra, que ela mora na Zona Leste de São Paulo, ela ficou 48 horas sem luz. Ah, bom, isso eu vi. Isso eu vi que tem uma galera... Mas lá no Rio Grande do Sul tá até agora, assim... Faz 2 meses que chove e alagou a cidade, a galera perdeu tudo. O clima do Brasil era maravilhoso até a gente sair de lá. Tá mudando. Aí, o clima, aí tu fica num buraco negro, né? Tu tá no Canadá que é uma bosta. Não, o Brasil pelo menos é bom o clima. Aí, cara, não é isso. No sul fez calor no inverno e agora tá fazendo frio. Não teve inverno lá no Rio Grande do Sul. Foi calor durante todo o mês. Os meses de inverno foi calor. E agora esfriou. E agora tá esfriando, quando era pra começar a esquentar. Novembro tá esfriando. É bizarro. Bom, eu continuo falando. Hoje eu ponho na balança, penso, mas hoje a minha decisão continua de ficar aqui. Eu acho que ainda não chegou o peso. A balança não pendeu. Não pendeu para voltar pro Brasil. Trabalho é uma das coisas que mais move a Jéssica, por exemplo, e trabalho é algo que toma boa parte da nossa vida. É super compreensível que ela olhe pro trabalho dela hoje, não tá satisfeita, não tá feliz e pensa em voltar. Então... Cara, mas eu acho que assim, a galera vai vir pra cá com visto fechado, é muito bom pela imigração. É perfeito. Mas tem o lado ruim de tu tá preso. Não, exato, dá uma segurança de tu vir trabalhando e tal. Mas e se dá o azar de ficar num lugar ruim? Não tem como saber. Não tem como saber até tu chegar aqui. Assim, eu cheguei aqui, como eu falei, né, trabalhando já na minha área, como consultor. Eu já trabalhava como consultor no Brasil. Quando eu lembro até hoje, quando eu fiz a primeira entrevista para essa empresa, o cara me perguntou, quanto que tu gostaria de ganhar? E lá, na época, eu tava fazendo as minhas pesquisas no Glassdoor da vida. Olhava quanto que era um salário e chutei um valor, assim, o meu LinkedIn era... Toda semana alguém mandando... Bombando. 4 meses depois eu troquei de empresa, porque eu recebi uma oferta daquelas que muito melhor. Uhum. Hoje eu tô desempregado há 3 meses. Eu acho que essa quebra no clima... Não, existe responde bem o momento, né? Existe uma... Bom, pelo menos assim, vocês... Como casal, a Jéssica ainda trabalhando, vocês ainda têm uma renda em casa. E... que ajuda pelo menos a manter com o aluguel que a gente conversou, que você tem um aluguel baixo, enquanto você tem o luxo de você continuar procurando emprego enquanto a Jéssica está trabalhando. Mas financeiramente o Canadá no geral, não só no Quebec, está entrando numa recessão. Sim. A gente falou no comecinho do preço de aluguel, né? Porque apesar dos aluguéis estarem 1.800, 2.000, 2.000 mais, não existe disponibilidade. Ah, é verdade. Porque tem muita gente chegando e o Canadá não estava preparado para a quantidade de imigrantes que está chegando. Verdade. Então... Mas isso não é só um problema na habitação, é um problema na saúde, muito grave. No mercado. Lógico. Que a gente tem... Falta, ao mesmo tempo que falta casa para morar, falta gente para trabalhar.
Tipo assim, a conta não fecha, entendeu? E aí tu começa a te perguntar, assim, por exemplo, a gente precisa de médico de família, né? Você já tem médico de família? Não, óbvio. 2 anos aqui e Não. ainda não... Não, tem gente que nasceu aqui e não e tem, ela né? que trabalha na Não. saúde, vocês Isso ainda não, não têm não, médico isso de não família. Não, eu significa. tenho um médico especialista, porque eu sou cardiopata, então eu tenho um cardiologista, mas eu não tenho o médico de família. Deixa eu até fazer um recap pro pessoal que tá escutando aqui, que talvez não conhece o conceito, né? E ainda mais que a gente tá no episódio 0. No Quebec existe um conceito... No Quebec não, acho que... Não sei se é no Quebec ou no Canadá, talvez você pode me corrigir aqui. Mas que você tem um médico, que é o médico da família, que ele é responsável por encaminhar pra você, pra sua especialidade. Eu preciso passar no meu médico de família, que eu tenho, por onde eu tô aqui bastante tempo. Eu fui procurar uma consulta com ele e eu conseguia daqui 40 dias. E a consulta tava lá, 10 minutos por telefone. Aham, Olha exatamente. só, caraca. É. Mas vocês, em 2 anos aqui, vocês ainda não têm médico de família. A Jéssica tem colega de trabalho que nasceu aqui e não tem médico de família. Caramba. Por falta de profissional. E, na real, na minha visão, é falta de organização. Mas tudo bem, isso aí é um papo para um próximo podcast. E tipo assim, quando a gente precisa de atendimento, a gente acaba pagando uma consulta particular. Né? Eu, por exemplo, essa semana passada, eu tive pico de hipertensão. Fiquei meio zonzo e tal. Vamos ver o que é isso. Tive que pagar consulta particular pra ir lá. Aí tu consegue, né? Mas é ali os seus 200 morto pro cara ir lá te pedir uns exames e ver se tá tudo bem, se não tá. E é isso. O médico de família que tu consegue pelo RAMQ, tu tem direito, óbvio, mas conseguir é outra história. Tá nos nossos descontos dos impostos que a gente paga, né? Exatamente. E aí, tipo assim, será que a saúde no Quebec é gratuita, tem acesso? Não é para todo mundo Não acesso. não é pra todo mundo. E nem é 100% gratuito. Exato. Chegando mais ou menos no final do podcast aqui, a gente vai continuar bebendo um pouquinho. A gente falou bastante coisa ruim, a gente falou um pouco da experiência de vocês, mas se a gente for terminar o podcast num ponto positivo, assim, nesses 2 anos de experiência do Canadá, se você fosse falar, Jéssica, puta, esse negócio aqui foi uma coisa que eu fiz, que eu achei muito legal e é um dos motivos que eu penso em continuar aqui no Canadá. Você tem alguma coisa que você consegue dizer? Cara, tem várias coisas, na real. Porque, tipo assim, a vida que a gente tinha conversado antes de começar, né? Comparar a vida que a gente tinha no Brasil com a vida que a gente tem agora, assim. E a vida que a gente tem agora é bem melhor do que a vida que a gente tinha no Brasil. A gente sempre brinca que Porto Alegre é muito parecido com Montreal. É bem parecido. Inclusive... A arquitetura, inclusive, né? E de população. É em torno de 2 milhões e alguma coisa. Então, quando a gente chegou aqui, cara, não é uma super cidade muito gigantesca e não é uma cidadezinha pequena. Parecia que a gente estava em Porto Alegre. Então... Mas eu acho que, tipo assim, a gente tem acesso a muita coisa que a gente não tinha no Brasil. A gente adquiriu muita coisa que a gente nem sonhava no Brasil, porque... Você já tem aquele robozinho de limpar a casa? Uma das primeiras coisas que a gente Maravilhoso. Top. Cara, tipo assim, a gente tinha uma vida super boa no Brasil, sabe? Tipo, o nosso padrão de vida era muito bom no Brasil comparado com a galera que a gente conhecia, assim. E a gente manteve esse padrão, se não melhor hoje, né? Mas... eu acho que é principalmente isso, assim, o que a gente tava falando, da segurança, do poder ir e vir, poder comprar as coisas que a gente quer, querendo ou não, isso nos alimenta também, né? A gente quer ter as coisas, a gente quer construir as coisas pra gente, pensar no futuro. Cara, eu acho que isso, assim, ter a possibilidade de sonhar com um futuro que não importa o que tu sonhar, tu vai conseguir chegar nesse lugar, sabe? E eu acho que no Brasil é muito difícil. Aqui, realmente, eu acho que esse ponto é bem importante, assim, a gente consegue pensar em adquirir coisas para o futuro, a gente consegue pensar num planejamento para o futuro que lá, pelo menos na nossa realidade que a gente tinha lá no Brasil, era impossível. E eu, além disso tudo que a Jéssica mencionou, porque é óbvio que eu compartilho disso, a parte profissional para mim foi muito importante de eu perceber que eu cheguei aqui e eu jogava de igual para igual. Exato. Eu mantive o mesmo padrão, eu sabia o que eu estava fazendo, eu sabia com quem eu estava falando, conseguia conversar de igual para igual, e isso para mim pessoalmente foi uma conquista bem importante. De saber que eu não tive que regredir, que eu não sabia menos, sabe? Isso foi bem legal. A Jéssica também, óbvio, sentiu isso. Tá um pouco desgostosa porque talvez ela soubesse até muito mais do que eles sabem aqui.
Mas eu percebi assim, porque era um medo muito real que eu tinha. Cara, Apesar dos pesares, existem as oportunidades de carreira aqui, Claro. com um tempo que se você planeja, de que nem falamos. Somos aquele 1%, mas pra galera que tá chegando com estudo, pra estudar, você vai passar pela aquela fase de perrengue, que todo mundo passa por uma fase, mas você já tem um futuro mais aberto, né? Exato. Mesmo nós, a gente chegou trabalhando na nossa área e tal, mesmo assim a gente passa por muito perrengue. É um Claro. perrengue diferente, porque a gente não tem todo o custo do college, a gente não tem todo o estresse da imigração, mas também tem perrengue. E mas assim, acho que é algo comum a todo mundo. Eu não sei porquê, nós também lá no Brasil a gente tem essa questão de segurança muito forte. Principalmente de quem vem de cidade grande. Sim. Cara, não importa se tu é como a gente, que conseguiu chegar aqui trabalhando na sua área, se tu é alguém que vem como cônjuge de alguém que tá estudando, não interessa. Tu sai na rua e tu tá tranquilo. Sim. Tu tá tranquilo, e eu acho que isso... Você tá dirigindo o teu carro com o seu celular Exato, ali no cara. painel, Não vai vir você alguém não vai bater na tua pensando que alguém janela. vai vir roubar o seu celular e sair Exato. correndo. Isso, Com um corredor isso, de moto no meio, né? cara, sim, e isso é muito inerente, infelizmente é quase inerente a um brasileiro que tá no Brasil, entendeu? E ainda mais em cidade grande. a gente se Então, acostuma com isso, A né? gente se acostuma com aquela sensação de medo, e isso é bizarro. E aí quando tu chega aqui e tu vê que tu não tem isso, tu não precisa ter isso, eu acho que isso encaixa naquela qualidade de vida que a gente procura, entendeu? Eu quero ainda conversar aqui com alguém que tá aqui, que vem do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é um mundo à parte no Brasil, que o pessoal fala assim, você chegou atrasado no Brasil? Tava tendo um tiroteio ali, a linha amarela fechou um que pouquinho, loucura. aí foi... Mas eu acho que resumindo, é isso, as possibilidades que a gente tem por estar aqui. Mesmo que a gente tava falando, possibilidade de escolher o que tu quer fazer. Porque, sim, a pessoa que nos atendeu aqui na mesa agora, no final do mês, ela vai ter um salário... Ela tem a mesma possibilidade Sim. que nós, entendeu? Então, a gente tem a oportunidade de escolher o que quer fazer. Quando eu cheguei aqui, há uns anos, em 2017, existia muita história de... Se você ganha um salário mínimo, um casal com salário mínimo consegue pagar um aluguel, comprar a comida e a outra pessoa do casal trabalhar talvez um part-time para fazer uma coisa, tipo um passeio, alguma coisa. Porque o custo de vida, um apartamento de um quarto, antes você pagava $700, $600. Hoje você não acha esse aluguel de um quarto. Um casal que eu conversei, eles moram num apartamento de 2 quartos e pagam menos de $1.000 por mês. Isso é aquele 0,1%. Porque a gente está passando por uma crise imobiliária, uma crise financeira no país, mas a diferença que eu acho que eu posso dizer do Brasil, que também está indo uma crise agora ferrada, é que aqui isso é meio que inédito para eles já estão se preparando para sair da crise. Tipo, a crise está vindo, mas a gente está tomando as ações para daqui 1, 2 anos a gente começar a recuperar um crescimento do país. Enquanto no Brasil a gente não tem essa esperança ainda, né? O Brasil, o país do futuro. Só que faz tempo que é o país do futuro. Aqui a gente tá há 2 anos só aqui. A gente tem muito o que descobrir aqui ainda. E felicidades, decepções. E, cara, a gente tá aprendendo. Eu acho que essa que é a verdade. Assim, a gente sabe que nós somos privilegiados por conseguir trabalhar na nossa área. Isso nos dá uma segurança bem grande. Mas tem muita coisa que a gente precisa descobrir ainda, né? E no Brasil, não. No Brasil a gente sabe como funciona, né? Eu acho que é ilusão a pessoa vir pra cá ou pra qualquer outro lugar do mundo achando que ela vai viver num mundo cor-de-rosa. Não é assim em lugar nenhum, entendeu? Então, tipo assim, a gente chega aqui, querendo ou não, com muita expectativa. Posso falar da minha esposa que quando chegou aqui, a gente chegou pra morar na Berry, porque eu não falava francês, então a gente foi morar bem no centro. E o centro é um lugar, como o centro de qualquer cidade grande, aqui é igual. Então, na hora que ela viu um morador de rua, alguém pedindo dinheiro, assim, como assim? Eu tô num país de primeiro mundo, tem pessoas pedindo dinheiro? Como assim tem pessoas na rua, assim, deitadas e comendo, fazendo pratão do sopão da rua? Tem tudo isso aqui, né? Não adianta, não existe terra prometida. Eu acho que é muito... Eu realmente espero que alguém em algum momento ouça isso lá no Brasil. Não, a expectativa faz parte do processo. É super compreensível. Mas não cheguem aqui achando que é a resolução de todos os problemas. Os problemas vão mudar. Vão ser outros. Sim. Mas eles vão existir.
Aqui não é um lugar perfeito, nunca vai ser. Pode ser pelo clima, pode ser pelas pessoas que estão pedindo dinheiro no centro. É isso, depende de cada um, Depende de cada que um. não é perfeito. Eu vou finalizar esse assunto dizendo, você que tá querendo vir pra cá e tá escutando esse podcast e ainda tá se preparando pra vir pra cá, não olhe só pro mundo cor-de-rosa que o influencer posta no Instagram. Por favor, Exatamente. não faça isso. Faça a sua pesquisa. Porque aquilo ali é 5 segundos de um story, né? Isso. Faça a sua pesquisa, dá uma lida maior, procure um pouco mais a realidade, porque apesar do influencer estar mostrando uma vida linda, às vezes não é sempre como ele está mostrando, ou às vezes até o próprio influencer está mostrando numa coisa na frente e por trás está ralando pra caramba pra tentar chegar E a gente que tá aqui, a gente sabe que é bem assim. Na real, todo mundo tá ralando muito pra caramba pra conseguir as coisas, né? Não adianta. Gente, eu queria agradecer muito, Márcio e Jéssica. Valeu mesmo por participarem, toparem essa ideia desse piloto aqui, essa doideira que a gente tá começando aí. Vocês querem deixar o Instagram de vocês? Alguma coisa assim? Não? Vocês são influencers? Não sou influencer. Não, nem um pouco. Mas eu quero voltar pra falar da saúde. Sim. A gente vai marcar um Galera episódio do mais pra Brasil frente aí. vai gostar de ouvir. Eu quero ver se eu chamo... Acho que eu conheço mais uma pessoa que trabalha na saúde. Top. Tem uma... A minha esposa, quando a gente teve o parto do nosso segundo filho, ela usou uma doula Top, para ajudar no nossa. nosso processo. E a doula ajudou muito, e ela tem muitas outras grávidas que trabalham aqui. Mas assim, a Jéssica vai voltar para mais um episódio do podcast pra gente falar da saúde aqui no Canadá /Quebec. Valeu, galera. Um abraço. Até o próximo episódio aí. Valeu, gente.